está em funcionamento a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla. Com inteligência artificial, venha somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Mamãe, etiqueta verde. Isso mesmo, filho. Etiqueta verde. Olha, mamãe, mais uma. Etiqueta verde. Muito bem! Fique atento. Toda vez que a gente encontrar uma etiqueta verde na gôndola, é sinal que tem promoção. Etiqueta verde. Mais uma novidade que o Master traz para você. Olha, mais uma etiqueta verde. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem um oferecimento da Unimed Erechim. E no nosso momento Viver Bem Unimed Erechim, vai uma dica aí para você. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca ou o nariz com o braço, fazendo isto. Ou use um lenço descartável e descarte-o imediatamente. Cuidar da sua saúde é também cuidar dos outros. Esse é um lembrete da Unimed Erechim. E também a Unicred Eleva, que cuida da nossa saúde financeira, o Instituto de Olhos Santa Luzia e a Orro Ótica de Solar e Grau, que chegou em Erechim com os lindíssimos óculos e muitas promoções aí para você trocar o seu óculos de grau. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as doenças respiratórias que acontecem principalmente nesta época. E o nosso convidado é o pneumologista, o Dr. Leandro Gritti, e a gente vai trocar uma ideia aí, dar algumas informações importantes para você se prevenir de ter, de repente, uma gripe um pouco mais grave, cuidar da sua saúde. Doutor, obrigada por atender o nosso convite. Olá, é sempre um prazer estar aqui. Doutor, é uma época complexa para a saúde, né? Muitos casos gripais, alergias, enfim. A nossa saúde respiratória, ela fica comprometida na transição do outono para o inverno, mas também no inverno. Sim. Os eventos extremos, né, a mudança climática importante, ela impacta mais no sistema respiratório, né? Tanto porque ela propicia a transmissão de algumas infecções, quanto pacientes que tenham problema respiratório, seja alérgico, ou seja, por exemplo, a asma, com a mudança climática serve de estímulo para a descompensação. Então, as transições, especialmente agora início de inverno, grandes oscilações de temperatura, são momentos que predispõem à descompensação da doença respiratória, né? No mês de maio nós tivemos muitos casos aí de H1N1, de gripes muito fortes, de pessoas precisando procurar o sistema de saúde. E neste mês de junho, entrando já em julho? Sim, ainda teve um excesso de casos em maio, algumas semanas atrás, que acendeu um alerta
e se prestou um pouco mais atenção, inclusive às medidas de prevenção. O mês de junho, a princípio, por enquanto, está um número menor de casos em relação a maio, né? O pico foi ali no mês de maio, umas 4 semanas atrás, um pouco mais, que superlotou os hospitais, né? Vários casos de síndrome respiratória aguda grave, acendendo o alerta, enfim, das autoridades de saúde, do governo do estado e do próprio país, e um reforço na política de vacinação. Falando sobre a vacinação, é alarmante os índices de vacinação. Infelizmente, o gaúcho está fazendo menos vacina. Qual é o impacto disso na saúde, não nesse ano, mas nos próximos até? Bom, essas doenças respiratórias são imunopreveníveis, especialmente a influenza, né? Mas influenza e Covid que nós temos vacina. O vírus sincicial respiratório também, hoje temos vacina. É alarmante a redução progressiva do número de vacinados. A meta é em torno de 90% da população-alvo. Ano passado isso passou de 50 e poucos por cento só, e esse ano até o momento está em torno de 1/3, né? Na população de risco, de idosos, em torno de 38% só da população se vacinou. Tá? Isso reflete o que nós estamos vendo nas estatísticas, né? Que é o aumento do número de internações e o aumento do número de mortes. Tá? Para se ter uma ideia, assim, arredondando, a cada 5 internações, tanto ano passado quanto os dados parciais desse ano, 4 são em não vacinados para influenza. Né? E das mortes também, entre 70% e 80%, né? Quase 80% das mortes acontecem em não vacinados. Então, assim, é uma catástrofe, né? É uma lástima que a população se atenha mais a desinformação, né, e a notícias falsas de que a vacina é prejudicial, e com isso estamos sobrecarregando o sistema de saúde, estamos adoecendo mais e estão morrendo mais, né, em consequência do abandono da vacinação. Quando a gente fala de vacinação, vale lembrar que muitos pais também não cumprem o calendário vacinal, que seria, digamos assim, obrigatório para que as crianças tivessem essa imunidade. Sim, esses dados de subvacinação em todas as faixas etárias, né? Em adultos com comorbidades, em gestantes e em crianças também. Todos esses índices, eles vêm decaindo, né? Eles vêm decaindo e estão muito abaixo da meta. E isso tem repercussões, né? Aumentou o número de internações em todas essas faixas etárias. Claro que a que mais sofre são os idosos e com comorbidades. Mas a subvacinação, ou seja, a redução dos vacinados, está acontecendo em todas as faixas etárias. Doutor, houve uma mutação do vírus, porque hoje a gente percebe que os casos gripais eles são muito mais graves do que há um tempo atrás. O que mudou aí nesse vírus? Bom, tem várias coisas, né? Hoje circulam uma enorme quantidade de vírus, né? Nós falamos geralmente do influenza, do Covid, do vírus sincicial, que são os mais prevalentes, né? São os mais prevalentes, são habitualmente os que levam a quadros mais graves, tá? Mas, por exemplo, a influenza, nós temos A, B, C e D, né? Mas A e B, basicamente, que fazem infecção em humano. A influenza A é a mais importante, tanto de disseminação, epidemiologicamente ela é mais propensa a epidemias e ela é mais grave do que a influenza tipo B. Tá? E os vírus, especialmente esses, eles têm uma capacidade de ir mudando as suas características. Tá? Quando são mudanças discretas, ele se transmite, faz infecção, mas o nosso organismo reconhece parte, né, daquela estrutura e consegue combater, e nós temos um quadro mais leve. Quando acontece uma mudança grande, que muda a letra H, muda a letra N, daí nós temos situações de maior disseminação e maior gravidade. Né? E maior gravidade. Então o vírus ele vem mudando, ele sempre muda, né? Por isso que a vacina é atualizada anualmente, em que existem laboratórios sentinela, né, distribuídos ao longo de todo o país, e que vão coletando amostras de pacientes para monitorar, fazer uma vigilância para identificar qual o vírus que está circulando.
e a partir daí ele compor a vacina da influenza do ano seguinte. Muito comum a gente escutar as pessoas dizendo assim, eu estava bem, fiz a vacina, gripei e não consigo melhorar. Tem alguma coisa, alguma ligação? Não. Assim, então, tem algumas coisas para a gente explicar. A vacina da gripe não provoca doença. Ponto. O vírus é morto, né? Ele é inativo. Sim. Então, a vacina da gripe jamais pode provocar gripe. Diferente, por exemplo, vamos usar então o vírus da febre amarela, em que é uma vacina com vírus atenuado, enfraquecido, que em pessoas que têm uma deficiência imune pode provocar doença. Mas a gripe não, ela não provoca doença. Então tem as reações como remédios, né? Podem ter efeitos colaterais. Via de regra, a dorzinha no local da injeção, uma febrícula por 24, 48 horas, alguma dor muscular. Esse é basicamente o efeito colateral da vacina. Tá? Então ela é bem segura, ela não provoca doença. O que acontece? A proteção não é total, né? Como todo remédio, a proteção é parcial e é variável dependendo da população, né? Idosos imunossuprimidos têm uma resposta menor à vacina. Então ela gira em torno de 70% globalmente, ou seja, quer dizer que pelo menos 30% dessa população que se vacinou pode ainda contrair a influenza. O impacto principal dela é na gravidade da doença, ela reduz drasticamente as complicações e a mortalidade. Então eu me vacino hoje, eu preciso de pelo menos 15 dias para ter anticorpos circulantes adequados, né? Ou mais, mas pelo menos 2 semanas. Então eu posso me contaminar nesse período. E eu me contamino com outros vírus também, rinovírus e outros vírus, né? Adenovírus, que dão sintomas gripais. Então, nessa época do ano, são muito comuns todas as viroses respiratórias. Então, confundem muito. Me vacinei e me gripei na semana seguinte. Então, esse é um argumento comum, mas ele não é válido, né? Ele não é válido. Embora eu possa contrair influenza, a chance é muito menor, tá? E as complicações são muito menores. Via de regra, são outros vírus que dão um quadro de resfriado. E o que faz uma pessoa ter uma gripe por repetição? Gripou esse mês, daqui a 20 dias está de novo, aquela tosse seca que não passa, aquele desconforto. Algumas coisas. Eu posso realmente fazer vários episódios virais? Sim. Por exemplo, o rinovírus são centenas de tipos, né? Adenovírus. Então, eu tenho o próprio coronavírus antigo, não, o Covid-19, eles causam resfriado. Então, eu posso me expor a vários vírus diferentes. Determinadas populações, as crianças, professores, né, que estão de escola primária em especial. Então, eu posso fazer vários resfriados. Então, é possível sim. A outra questão é o diagnóstico diferencial, especialmente das alergias respiratórias, né? As rinites, por exemplo, têm sintomas muito parecidos com o resfriado banal. Tranca nariz, espirra, coça, arde um pouco, coça o olho. Então, fazer o diagnóstico diferencial entre um processo alérgico e um quadro viral. Mas eu posso ter 3, 4, 5 episódios virais no ano, posso, né? Que são vírus diferentes. O que a gente faz para reforçar o sistema imunológico nessa época do ano, para não precisar tomar medicação? O principal é a vacinação, né? Então, Covid, influenza especialmente, né, que é, digamos, em termos de numéricos e mortalidade importante, e o vírus sincicial respiratório também. Então, nessas doenças que são chamadas imunopreveníveis, a melhor forma de se prevenir é a vacinação, sem nenhuma dúvida. Tanto para diminuindo o risco de adoecer e principalmente reduzindo o risco de complicação grave, hospitalização, pneumonia, morte. O restante são hábitos saudáveis de vida, né? Alimentação adequada, hidratação adequada, atividade física moderada, tá? Ajudam a reforçar o nosso sistema imunológico. E as medidas de higiene e etiqueta respiratória também, né? Embora seja inverno e as pessoas reduzem a quantidade de exercício físico ao ar livre, mas também nas academias. Esse é um erro da população, né? A gente precisa reforçar através do exercício. Sim, a atividade física moderada, né? Sim. Não é esporte de competição. Com certeza. Tá? Para a saúde, a atividade física leve a moderada, ela deve ser mantida, inclusive no inverno. É claro que numa temperatura como hoje, que chegou a -1 grau, por exemplo, ou temperaturas muito frias, a atividade externa, especialmente em quem tem doença respiratória, aumenta os sintomas. Então, um asmático ou um DPOC pode ter o broncoespasmo, tosse, né?
Então, evitamos, né, devemos fazer atividade física em ambiente externo num horário de temperatura mais amena. Mas você pode continuar frequentando uma academia, né, com temperatura controlada, um ambiente mais favorável. A atividade física regular tem papel na nossa imunidade, no nosso humor, na nossa disposição. A melhora da condição física diminui o risco de complicações dessas doenças, então é importante. Verdade. Muito bem, a gente está apresentando o nosso programa Viver com Saúde. Nós vamos fazer uma pequena pausa e nós já retornamos ainda falando sobre as doenças desta época do ano respiratórias. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem, confiança no diagnóstico por imagem. Mamãe, etiqueta verde. Isso mesmo, filho. Etiqueta verde. Olha, mamãe, mais uma. Etiqueta verde. Muito bem! Fique atento. Toda vez que a gente encontrar uma etiqueta verde na gôndola, é sinal que tem promoção. Etiqueta verde. Mais uma novidade que o Master traz para você. Olha, mais uma etiqueta verde. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento do Master Supermercados. Cuidar da sua alimentação é fundamental para que você tenha saúde. E o Master possui diversos produtos aí de altíssima qualidade para que você esteja sempre muito bem alimentado, muito bem nutrido. E também a Santa Mônica Imagem, na hora de fazer os seus exames de imagem, Santa Mônica Imagem. E a Campesato Farina, que cuida aqui do nosso cenário, do nosso espaço, para que as pessoas que passem por aqui se sintam bem acolhidas, se sintam confortáveis aqui na TV Erechim. Doutor Gritti, outro problema que tem aumentado muito na população é o uso do cigarro. O cigarro afeta o nosso sistema respiratório, o nosso pulmão, como é que ele age, principalmente o eletrônico? Sim, o fumo é a principal causa ambiental de doença respiratória. Né? Então, assim, o tabagismo ele é responsável por diversas doenças respiratórias e não respiratórias. Então, hoje é o principal fator de risco. Tá? Nós tivemos, ao longo de décadas de campanhas de educação, uma redução do consumo do tabaco convencional, né? Então, nós tínhamos algumas décadas atrás até 40% da população masculina adulta fumante, né? Então, hoje nós temos números bem menores, tá? Mas ainda assim importantes e preocupantes. E um dado recente, enfim, e muito preocupante é o crescimento das novas formas de fumar, né, que a gente usa genericamente o termo cigarro eletrônico, né, que vem aumentando muito, especialmente, obviamente, na população jovem, né.
Nós não sabemos tudo ainda sobre o cigarro eletrônico, mas mesmo com poucos anos de uso já se percebe um grande impacto. Tanto no grau de dependência, né, à nicotina, ou seja, o viciar, né, tá? O grau de dependência à nicotina, porque via de regra eles têm uma concentração maior que o cigarro convencional, quanto doenças pulmonares de manifestação bem mais aguda que o cigarro comercial, né? Que dentro desses cigarros, do líquido do cigarro eletrônico, existem uma série de substâncias e que ao serem aquecidas, e aí depende da temperatura, enfim, liberam várias outras substâncias com potencial dano para o pulmão, né? Tanto danos agudos, levando à insuficiência respiratória, quanto danos a longo prazo, de meses e anos, né? A pessoa fuma há 10 anos, parou de fumar. Vai ficar alguma sequela, algum resquício dentro do pulmão desses anos em que ela fumou, mesmo ela tendo parado? Sim. Tudo depende é um misto, né? Do tempo fumado, é proporcional, né? Então isso nós temos ou melhor definido com o cigarro convencional, né? Ele é proporcional à quantidade e ao tempo fumado e às condições individuais, tá? Então a sequela depende do que já se instalou nessa pessoa. Né? Por exemplo, um enfisema instalado ele não regride. Parar de fumar diminui a velocidade da piora, né? Ou pode estabilizar a doença. Mas o enfisema que eu já adquiri, digamos, pelo tabaco, ele continua ali. Ele continua ali e eu tenho o meu envelhecimento e a perda da capacidade pulmonar decorrente desse envelhecimento. Então tudo depende do quanto eu tive de complicações relacionadas ao tabaco, né? A bronquite crônica simples, eu diria assim, que é aquele que só tosse, tem catarro e não tem uma outra doença estrutural do pulmão já desenvolvida, sim, esse, digamos, se resolve com a parada do fumo. Mas o risco de outras doenças, câncer, por exemplo, ele persiste ao longo da vida. 15 anos depois de parar de fumar, esse risco já é muito menor, tá? Mas ele sempre é um pouco superior a quem nunca fumou. E aquela pessoa que nunca fumou e de repente tem um problema desse pulmonar? Sim. Isso também acontece, aquele argumento, né? Meu avô fumou até os 90 anos, tá? Já o meu pai nunca fumou e com 50 teve um tumor de pulmão. É verdade. Isso acontece, tá? O que nós temos? São riscos, né? É como a gente apostar na loto. Um bilhete você tem uma chance, não sei quantos milhões para acertar. Se você jogar 10 bilhetes, claro, a chance de ganhar ainda é pequena, mas são 10 vezes maior. O cigarro ele é responsável por cerca de 90% dos casos de câncer de pulmão. 10%, e esse número vem crescendo, acontece em quem nunca fumou. Então, o cigarro é o principal fator indutor, né? Sim. Mas não é o único. Existem outras exposições ambientais e características individuais nossas, né? Então é possível sim, mas esse risco de ter um câncer de pulmão, primário do pulmão, é muito menor em não fumante do que em fumante. Isso acontece, mas é raro. É um pouco frequente, melhor dizendo. Melhor assim, né? Doutora, outro problema também que a gente tem visto com muita frequência é o excesso de energético por jovens que de repente tem um problema no pulmão. Eu não sei se é correto o nome da doença, tipo uma pipoca, que pode se formar pelo excesso de uso desse tipo de produto? As bebidas energéticas, basicamente, elas têm mais efeito no sistema cardiovascular, né, cardiocirculatório, e ansiedade, alterações assim. Primariamente pulmonares não, né? Basicamente usam cafeína, guaraná, são todas substâncias que têm esse efeito estimulante. Para o sistema respiratório, a princípio, nós não temos um efeito conhecido deles, né? A não ser a sensação de palpitação, sensação de falta de ar, que pode dar por componente mais relacionado ao sistema cardiovascular, em relação às bebidas energéticas em si. Né? São, claro, uma causa importante de arritmias cardíacas, especialmente em jovens, né? Não tem como não tem como fugir disso, né? A melhor coisa é mantermos assim, uma dieta adequada, enfim, que estavas falando, eu até pego o gancho, porque também temos moda de suplementos vitamínicos, né? Não existe nada que diga, enfim, para as doenças respiratórias, enfim, como saúde geral,
que o uso de vitaminas para quem não precisa tem algum benefício, né? Então não adianta eu me entupir de vitamina C que não vai prevenir a gripe. A vacina previne, a vitamina C não. E nós temos o risco das hipervitaminoses, né? Você usar excesso de vitaminas é um remédio, né? Ela pode ter efeitos colaterais também. Então a melhor forma de nos prevenirmos, se eu estou preocupado com as vitaminas, é ter uma nutrição adequada, né? Arroz, feijão, ovo, batata, fruta, verdura, né? Então, comida de verdade, que a gente diz assim, comida de verdade, hidratação adequada, sono adequado e atividade física moderada. E no caso da asma, doutor, antigamente se escutava muito dizer que se não curasse até os 7 anos, a pessoa ia conviver a vida toda com asma. Isso é verdadeiro? A asma pode surgir lá pelos 30, 40 anos ou ela é exclusiva de criança? Sim. Não, a asma é uma doença bastante heterogênea, né? Bastante heterogênea, ela tem altos e baixos, ela pode surgir bem cedo na vida, nos primeiros anos de vida, ou pode surgir na 7ª, 8ª década de vidas também. Tá? A grande maioria das pessoas que têm asma na idade adulta já tiveram a asma de uma forma mais leve, por exemplo, na infância, né? Mas pode exclusivamente surgir na idade adulta, a asma única e exclusivamente de início da idade adulta. Nós habitualmente, pelo menos até o momento, né, não falamos em cura da asma. Tá? O que acontece é que muitos quadros, em criança pequena a gente não consegue ter uma certeza absoluta que é a asma, porque existem as bronquiolites, outros quadros respiratórios que confundem muito, né? Criança pequena não se consegue fazer os testes de função pulmonar padrão que nos dão um diagnóstico, então fica um termo genérico, às vezes bronquite, sendo utilizado. Com o crescimento, né, o aumento do calibre da via aérea, esses sintomas melhoram e alguns pacientes também realmente até a adolescência, 10, 12 anos, melhoram dos sintomas da asma. Desses que melhoraram, uma parte volta a ter sintoma na vida adulta, uma parte não. Mas ele tem, assim, a gente não fala até o momento, né, em mudança dessa história natural da asma. Até o momento ela é uma doença crônica, recorrente, né? Ela pode ser sintomas contínuos, né? Ou seja, usar remédio a vida toda. Ela pode ter sintomas que têm altos e baixos, piora agora no inverno com as infecções, piora na primavera. Ter períodos de lua de mel, inclusive a pessoa sem usar a medicação e estando bem clinicamente e do ponto de vista de função. Mas ela pode começar na infância, pode começar na idade adulta, mas via de regra ela perpassa a vida do indivíduo com altos e baixos. Nessa época de frio intenso, para a pessoa asmática é muito mais importante olhar e cuidar da saúde. Mas às vezes não tem como a gente fugir de pegar um frio, de pegar uma chuva no inverno. Toda vez que ela pegar uma mudança de temperatura, ela vai adoecer? Não, é um fator de risco, né? A asma é uma doença respiratória e que piora por uma série de estímulos, né? As infecções, a poeira, a fumaça e o clima, né? O clima muito frio e seco, por exemplo, ele provoca sintomas de tosse, resfriado, né? de sintomas semelhantes ao resfriado, tá? Pelo estímulo que o ar frio e seco provoca nos brônquios. Tá? Ele provoca nos brônquios. Então, um indivíduo asmático que, digamos, sai caminhar na rua num dia muito frio, ele provavelmente vai ter tosse. Né? Agora, ele pode estar adequadamente tratado, medicado, não. Né? Então, depende, assim, o estímulo ambiental aumenta o risco, mas não necessariamente. Né? Quando devemos olhar e se preocupar com o excesso de tosse? Na verdade, a tosse é um mecanismo de defesa. Tá? Eu diria que, assim, como regra geral, os resfriados duram uma semana. Sim. Sempre que esse prazo se espichar, eu devo começar a pensar na possibilidade de consultar e de avaliar. E sempre que você tiver outros sintomas associados também. Bom, eu perdi peso, eu tenho um catarro que mudou, não é só aquele muco transparente, ele é colorido, ou ele tem sangue, por exemplo. Sempre que tiver estria de sangue, é uma situação que deve ser investigada. Além daquela tossezinha, eu tenho febre, eu tenho dificuldade para respirar, eu tenho alguma dor torácica. Então, todas essas situações merecem ser avaliadas. Tá? Uma tosse pós um resfriado é habitual que dure em torno de uma semana, às vezes um pouco mais.
Tá? Mas ela progressivamente tem que ir melhorando. Se ela passou uma semana, 10 dias, ela não está melhorando, é preciso avaliar. Se é uma hipersensibilidade só pós-infecção ou se tem alguma complicação. Nessa época do ano, as casas estão muito fechadas também. É um erro das pessoas manter esses ambientes muito fechados? Sim, fica meio entre a cruz e a espada, assim, né? Eu abro janela, deixo ventilar, fica gelada a casa, você perde conforto. Eu fecho tudo, não renova ar. Então, sim, o que a gente tem que tentar fazer? Um ambiente adequadamente ventilado, né? Porque a principal forma de transmissão dos vírus respiratórios é por via aérea, né? Sim. O convívio próximo, a tosse, a respiração. Então, o ambiente fechado, ele aumenta o risco de transmissão, tá? Então, tentar manter um ambiente razoavelmente aquecido, mas com algum grau de renovação do ar, para que essas gotículas que ficam suspensas no ar possam sair do ambiente, né? Então, a ventilação é importante. E o uso constante de ar-condicionado também satura o ambiente, né? O ar-condicionado, ele é importante. O que a gente precisa ter cuidado é que sejam ar-condicionados que tenham uma taxa de renovação do ar, ou então eu preciso deixar algo que ventile, e que você tenha os sistemas de filtro adequadamente limpos, né? Porque hoje nós temos ar-condicionados de diversas capacidades. Os ar-condicionados comuns filtram a poeira ambiente, tá? Então é importante que você limpe eles periodicamente, ou alguns que troquem o filtro, para que não fique simplesmente circulando essa poeira que é carregada de fungos, ácaros, né, no ar ambiente. E tem alguns sistemas de ar-condicionado, hoje usados em aviões, por exemplo, utilizados em salas especiais do hospital, que tem um filtro de alta eficiência que filtra até partículas virais, no caso. Uhum. Tá? Mas isso não é o ar-condicionado das nossas residências, né? Isso é utilizado em aeronave, em salas especiais dentro de uma UTI, de um bloco cirúrgico, tá? Em que é um filtro chamado EPA, que é um filtro de alta eficiência para partículas e consegue filtrar, inclusive, partículas virais. Tá? Qual a sua orientação aí para a gente passar por esse período de frio aí com a saúde equilibrada? Bom, a primeira coisa, vacinem-se, pessoal. Tá? A vacina é segura, ela é eficaz, reduz doença, reduz internações, reduz morte. É o primeiro recado, tá? Por favor, dúvidas, não acreditar na notícia que alguém mandou pelo WhatsApp. Hoje nós temos Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Sociedade Brasileira de Pneumologia, Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Imunizações. Procurem nesses sites oficiais que vocês terão informações mais adequadas e poderem se tranquilizar com relação à segurança e à eficácia dessas vacinas. As outras etapas são de cuidados pessoais. Então, um sono adequado, né? A privação de sono piora a imunidade, então nós precisamos horas adequadas de sono. A hidratação adequada mantém as mucosas hidratadas e aumenta as defesas. A nutrição, então, evitar excesso de vitaminas, mas comer comida de verdade, tá? E a atividade física moderada, que também ajuda a melhorar o nosso sistema imunológico. Acho que com isso, né? E a etiqueta respiratória, obviamente, né? Então, a hora de tossir, a hora de espirrar, se você tem sintoma respiratório, usar máscara quando for em algum ambiente, isso tudo ajuda a ter uma vida mais saudável. Doutor, obrigada por estar aqui hoje falando um pouquinho sobre saúde com a gente. É sempre um prazer recebê-lo e aprender com o senhor, com a sua expertise aí na área da saúde. Muito obrigado, é um prazer enorme. E a todos vocês que nos acompanham, uma boa noite. E aos nossos apoiadores, a Unimed Erechim, a Unicred Eleva, Santa Mônica Imagem, o Master Supermercados, o Instituto de Óleos Santa Luzia, a Campesato Farina e a Orro Solar e Grau. Uma boa noite. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem, confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa.
Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia.